Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo lá em 2017. Eu fazia terapia havia mais de um ano. Um dia minha psicóloga me olhou e falou bem assim, direta: Tailândia, você tem transtorno bipolar. Você precisa procurar um psiquiatra agora. Eu ouvi, fui ao médico, cheguei e falei com ele o que ela tinha me falado, o diagnóstico. O médico olhou para mim, simplesmente descartou aquela opinião e me mandou embora com diagnóstico de depressão e ansiedade. Passei anos sendo tratada errada, com protocolo errado, com remédio errado, piorando onde deveria estar melhorando. E eu acabei excluindo esse diagnóstico da minha mente, acabei acreditando que não era verdadeiro. Mas em 2021, aqui em Governador Valadares, um psiquiatra finalmente colocou o nome certo no que eu vivia: transtorno bipolar tipo 1. E sabe o que foi mais louco? Foi o alívio. Porque quando você recebe o diagnóstico certo, a sua vida inteira faz sentido de um jeito que nunca fez antes. Hoje eu vou te explicar o que é o transtorno bipolar tipo 1 de verdade. Não a versão rasa, mas a versão real, com os dados clínicos, com a minha história e com tudo que eu aprendi sendo psicóloga e especialista em transtorno de humor e sendo bipolar tipo 1. Se você quiser que o algoritmo entregue esse vídeo para mais gente que precisa disso, deixa o like antes de continuar. Pode ser que tenha uma pessoa procurando exatamente isso hoje à noite. Mas o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar tipo 1 tem descrições clínicas de 2.000 anos atrás. Isso mesmo, 2 milênios. Já imaginou? Antes de existir qualquer manual diagnóstico, antes de existir a palavra psiquiatra, já tinha gente descrevendo pessoas que alternavam entre um estado de agitação intensa e um colapso profundo. E sabe por que só o tipo 1 era reconhecido? Porque ele tem uma fase tão diferente, tão impossível de ignorar, que não dava para fingir que era humor ou temperamento. Essa fase ela tem nome e é a mania. Só quem já passou pela mania sabe do que eu tô falando. Sabe que quando a gente entra em mania, é perceptível as mudanças na nossa rotina, no nosso humor, no nosso dia a dia. Você vira outra pessoa praticamente. Então, naquela época, eles já estudavam as mudanças de humor daquelas pessoas que, né, mudava de acordo com o tempo e ficavam diferentes e eram tão intensos que não era considerado o temperamento ou a personalidade daquela pessoa, era algo a mais. E aí colocaram o nome de mania. E quando eu digo mania, eu preciso que você largue qualquer imagem que você tem dessa palavra, porque mania não é animação, não é euforia de fim de semana, não é produtividade aumentada. Mania é um estado que dura pelo menos 7 dias, que muda o comportamento de uma pessoa de um jeito que as pessoas ao redor elas percebem, que pode envolver não dormir por dias e não sentir cansaço, gastos impulsivos que não fazem sentido, decisões tomadas em velocidades que a razão não alcança, irritabilidade que queima tudo que toca. E aqui eu trago para vocês a minha experiência com o transtorno bipolar, que a maioria dos anos da minha vida, eu desconfio que eu tenho transtorno bipolar desde a infância, e a maioria dos meus dias, dos meus anos de vida antes do diagnóstico, foi em irritabilidade extrema, foi em noites sem dormir, várias noites sem dormir, virando noite fazendo faxina em casa, lavando roupa, ficando sem dormir durante o dia para aproveitar a folga, aumento de energia. Então eu ficava muito focada em alguma coisa e gastava minha energia toda naquela coisa. Gastos excessivos, eu tinha sapatos iguais, de cores diferentes, eu tinha roupas no guarda-roupa com etiqueta que eu nem mesmo tinha utilizado ainda, e sempre comprando mais e sempre comprando mais, mas naquela euforia de precisar, de precisar comprar, de precisar gastar o dinheiro.
Então, é muito perceptível quando a gente conta as nossas histórias, as nossas experiências, né? E atendendo pacientes com transtorno bipolar, eu vejo que eu não estou sozinha. Cada paciente vai ter os seus sintomas individuais. Então, pode ser que você que está assistindo esse vídeo não tenha um sintoma de gastos excessivos, mas tenha de vício em pornografia, por exemplo, tenha em masturbação. Pode ser que você não tenha uso abusivo de álcool, mas tem uso abusivo de outra substância. Pode ser que você não fique sem dormir, mas você fica extremamente irritado, briga com todo mundo, xinga todo mundo. Então, cada um vai ter o seu combo de sintomas que é individual de cada um. Então, atendendo os pacientes com transtorno bipolar, eu aprendi isso, que o transtorno bipolar é diferente para cada um. Não existe um paciente igual ao outro, tá? E isso tudo eu vivi, né, em 2021, quando eu estava em mania mista, que é o estado mais perigoso, onde a aceleração e o desespero existem ao mesmo tempo. Eu não dormia mais de 4 horas por noite. Eu acordava super elétrica, cheia de energia. Sentia que precisava fazer alguma coisa, e qualquer coisa, mas eu precisava gastar aquela energia que estava dentro de mim. Naquela época, eu fiz vários procedimentos estéticos de formas compulsivas. Eu odeio salão de beleza, eu odeio. Eu não vou, eu mesmo faço minhas unhas. Eu vou quando precisa retocar a raiz, quando precisa fazer luzes, mas é assim, uma vez no ano, a cada 2 meses eu vou lá retocar a raiz. E é só, eu detesto. E nessa época eu vivia no salão, eu ficava lá no salão dias e dias. E fazia vários procedimentos estéticos, fazia unha, fazia cílios, retocava a sobrancelha, retocava o cabelo, fazia coisas assim, né? Que eu, sem estar no episódio, não faria, tá? Eu precisava que algo preenchesse um vazio que não tinha fundo. Eu quis terminar meu relacionamento com a Bárbara e eu terminei o relacionamento sem motivo nenhum, não tinha razão, né? Me mudei para uma república, fiquei morando com uma menina desconhecida lá, deu tudo errado, e a irritabilidade era tão visceral que eu me sentia, assim, o ar pesado ao meu redor, sabe? Não era eu sendo difícil, era a biologia. Mas sem o diagnóstico, o que as pessoas ao meu redor viam era outra coisa. E é aqui que eu preciso te contar uma história que eu carrego há muito tempo. Em 2011, eu trabalhava na livraria Leitura. Em pleno dezembro, aquele período do Natal onde a loja fica cheia, as equipes ficam em modo de caça, cada cliente é uma venda, cada venda é uma comissão. E eu estava no meu posto esperando o próximo cliente quando o meu chefe chegou e me pediu para levar umas caixas no depósito. E esse depósito, ele não ficava no shopping, ele ficava fora do shopping, num bairro próximo. E para ir voltar, eu gastaria no mínimo 1 hora. E 1 hora de trabalho ali a gente vende muito, tá? E era uma tarefa que eu já tinha feito várias vezes, por vários dias já vinha fazendo isso, e outras vendedoras não tinham feito nenhuma vez. E eu, tomada por uma irritabilidade que eu não conseguia segurar, porque a gente não consegue, isso não é frescura, tá? Eu falei na frente de todo mundo: pede pra fulana, ela não foi nenhuma vez. E aí todo mundo ficou em silêncio. Naquela época eu morava sozinha, o aluguel não esperava, eu precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. E mesmo assim, minha língua foi mais rápida do que a prudência. Dias depois veio a demissão. E meu chefe, na hora de assinar os papéis, me disse uma coisa que ficou grudado na minha mente por anos. Que eu tinha uma boquinha muito nervosa. Que eu não ia ser ninguém na vida se eu continuasse assim. Hoje, com tudo que eu sei, eu olho para essa cena e reconheço o que estava acontecendo. A irritabilidade que me fez responder assim era um sintoma. Era um transtorno operando num cérebro sem diagnóstico, sem tratamento, sem nome. Mas na época, o que eu ouvi foi um veredito. E eu acreditei. Você é difícil, você é explosiva, você não controla seus impulsos.
Quantas vezes você já ouviu alguma versão disso? Me fala aqui nos comentários, vamos conversar. Agora, eu preciso te dar uma informação clínica que vai mudar como você entende esse diagnóstico. Para receber o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, você precisa ter feito pelo menos um episódio de mania na vida. Um único. Não precisa ter tido depressão. Não precisa de recorrência. Um episódio de mania e o diagnóstico está feito, seja ele aos 17 anos, aos 30 anos ou aos 50 anos. E aqui cabe um adendo, né? Vamos abrir um parêntese. O que pode acontecer é o paciente ter um episódio de mania com surto psicótico e abrir o quadro do transtorno bipolar. Eu tenho paciente assim, que chegou para mim, nunca tinha tido episódio na vida, nenhuma alteração clara, né? Nenhuma alteração clara, porque mania a gente percebe, tem prejuízos. Mas teve um surto psicótico e estava alterado naquela época. Na época do surto psicótico estava alterado, estava eufórico, estava sem dormir, estava estressado, irritado. Então a gente junta todos esses sintomas e fecha o quadro de mania, tá? Então pode acontecer isso. Tá, mas nunca teve sintoma na vida. A gente fecha o diagnóstico, tá? É claro que a gente precisa estudar o caso, porque não só o transtorno bipolar tem episódio psicótico, tá? Existe o psicótico breve, por exemplo, tem um transtorno que chama psicótico breve, tem esquizoafetivo também, que tem sintomas psicóticos, tem esquizofrenia, né? Tem depressão. Então, a gente precisa estudar o caso. Então, assim, tive um surto psicótico, tô em mania. Não, a gente precisa avaliar todo o contexto, tudo que tá em volta, para ver se faz sentido ou não fechar os critérios para mania, tá? Mas pode acontecer isso. E são pacientes mais velhos. Então, assim, mas aconteceu, eu tenho 30 anos. Não, aconteceu com 40 e poucos. Acredita nisso? Né? Paciente com 40 e poucos anos teve um episódio de psicose e abriu o quadro de transtorno bipolar. Então, a gente precisa avaliar. Por isso que é importante ter profissionais que sabem diagnosticar, profissionais que estudam sobre o caso para te acompanhar. Não escolham qualquer profissional, porque não é qualquer profissional que sabe tratar e trabalhar com transtorno bipolar, tá? Porém, a idade média de início do tipo 1 é 17 anos. Então, quer dizer que todo mundo vai desencadear com 17 anos? Não, a idade média pode acontecer ali no final da adolescência, no início da fase adulta. É o mais comum de acontecer, mas pode ser que aconteça, igual aconteceu no caso desse paciente, mais idade, igual eu acredito que aconteceu comigo na infância, logo na infância, já ter sintomas ali claros de transtorno bipolar. Tá? Então pode acontecer também. E sim, pode ter transtorno bipolar na infância, tá? Não é muito comum, mas pode acontecer alguns casos. E aqui que vem a parte que a maioria das pessoas nunca ouviu, né? Em média, quem tem transtorno bipolar tipo 1 passa 60% da vida com humor normal. Olha que interessante. 30% do tempo em depressão e apenas 10% em mania. Então, é muito comum a pessoa falar assim: nossa, mas eu fico tão bem, eu fico normal. E tem épocas que eu fico depressiva. E tem época que eu fico mais eufórica, que eu fico mais irritada. Mas a maior parte do tempo eu tô normal. Isso é comum, tá? E vocês podem avaliar aí na vida de vocês como que foi, né? Fazer um mapa aí da vida para poder investigar qual idade ali vocês tiveram um tempo maior de humor normal, tá? E apenas 10%, só 10% em mania. A fase que define o diagnóstico é a mais rara. O que domina a vida de quem tem transtorno bipolar tipo 1, na maioria do tempo, é a depressão, que é 30%. Então, o paciente vai ficar mais vezes depressivo do que em mania, tá? Mas isso não é regra, pode acontecer diferente aí cada caso, tá?
Para cada episódio de mania, há cerca de 3 episódios depressivos. Então, pode ser episódios mais curtos, mais sutis, mais leves, tá? Então, pode acontecer episódios depressivos mais leves, que a pessoa fica funcional, que ela consegue trabalhar, que ela não necessariamente fica de cama, mas vai ter um episódio de mania para cada 3 de depressão, tá? E isso desfaz uma das maiores mentiras sobre o transtorno bipolar, que o tipo 1 é mais grave do que o tipo 2, tá? Isso não é verdade. O que muda entre os tipos é o tipo de fase que você faz, não a gravidade. Tem muito tipo 2 com sofrimento enorme, justamente por causa da proporção gigante de depressão que essa modalidade carrega. Então, eu tenho paciente que é tipo 2 que sofre muito porque está em depressão e a depressão não melhora e já tentou várias medicações e o paciente segue instável, né, sofrendo com depressão e depressão grave, depressão que deixa a pessoa muito disfuncional. E então não é verdade que o tipo 1 é mais grave, tá? Do que o tipo 2. Então, quando alguém fala assim, você tem tipo 1, é mais sério, isso não significa nada sem contexto, tá? Porque o tipo 1, em média, tende a ser mais estável e responde melhor ao tratamento do que o tipo 2. Então, realmente, assim, na minha prática clínica, eu percebo que os pacientes tipo 2, eles têm mais dificuldade de se estabilizar do que o tipo 1. Os pacientes do tipo 1 foram na consulta com o psiquiatra, passou o remédio, tomou o remédio, melhorou, estabilizou, tá estável há mais de um ano, sabe? É bem assim. Os pacientes tipo 2 precisam trocar medicação, ajustar medicação, tenta terapia, tenta técnicas e nada resolve, tá? Então é muito mais difícil. E outra coisa que eu preciso que você saiba, sem tratamento, em apenas 2 anos, 98% das pessoas com transtorno bipolar vai ter algum episódio de humor. Então, pensa quando você não tinha tratamento, né? Quando você não fazia tratamento. Em 2 anos, você vai ter pelo menos um episódio de humor, tá? Do tipo 1. Pelo menos um episódio de humor a cada 2 anos, tá? Isso 98% das pessoas, ou seja, quase todo mundo, tá? Esse número não tá aqui para te assustar. Está aqui para você entender por que o argumento estou bem agora, não preciso de remédio, é dentro desse transtorno um dos mais perigosos que existem. Ou seja, não é porque eu estou bem que eu não preciso de remédio, tá? Muito pelo contrário, eu preciso do remédio para ficar melhor ainda, tá? Para ficar estável. Depois que as manias pararam, veio o outro lado. Por anos eu vivi uma depressão funcional. E o que isso significa? Significa que eu acordava, me arrumava, ia atender meus pacientes, estava presente, estava cuidadosa. Mas quando eu fechava a porta do consultório no fim do dia, estava completamente vazia. Para os meus pacientes eu estava bem. Para mim, por dentro, era o teatro mais cansativo do mundo. Eu não tinha energia para nada que não fosse obrigação. Ou seja, eu conseguia trabalhar, eu conseguia fazer minhas tarefas de casa, mas rir era um esforço muito grande. Planejar o fim de semana parecia inútil. Eu existia, mas eu não vivia. E a diferença entre esses dois verbos é enorme. E o pior é que nessa fase você continua funcionando e ninguém ao seu redor percebe. Você não tem crise visível, você não tem episódio dramático, você simplesmente está apagada. E às 3 da manhã você fica se perguntando se vai ser assim para sempre. Isso é o transtorno também. É tão bipolar quanto a mania e precisa de tanta atenção quanto. Tem um conceito que eu uso em consultório toda semana que raramente aparece fora desse espaço, que é o polo dominante. Então, vocês vão aprender agora a descobrir qual o polo dominante de vocês. Dentro do transtorno bipolar tipo 1, você pode ter um polo que manda, depressão ou mania, ou um polo neutro, onde as fases se equivalem. Como você descobre qual que é o seu? Simples. Você teve 2 episódios depressivos para cada um de mania, seu polo dominante é depressivo. Se fez 4 manias para cada 2 depressões, é maníaco. Se estão equilibrados 1 para 1, é neutro.
Por que que isso importa? Porque o tratamento, o que você precisa monitorar, os sinais que você precisa reconhecer primeiro, muda dependendo de qual polo domina. Quem tem polo depressivo dominante precisa de um plano robusto para baixa. Quem tem polo maníaco precisa de um sistema de alerta precoce para quando começar a subir. Aqui são as estratégias que você vai precisar e que você vai construir junto com a sua psicóloga para cada episódio, tá? Porque quando você já está em mania, você não sente que está em mania, você sente que finalmente está bem. Então, são estratégias para quando você perceber algumas alterações. Por exemplo, comecei a ficar irritado, comecei a ficar sem dormir, já tô identificando que eu tô indo pro polo de cima. Então, eu já pego as estratégias que eu trabalhei com a minha psicóloga e vou colocar em prática. Percebi que tô demorando a acordar, tô dormindo mais horas do que o normal, tá difícil fazer atividade física, tô indo pro polo para baixo. Preciso trabalhar com a minha psicóloga as estratégias para o polo da baixa, tá? Então é para isso que serve, né? Eu tenho polo maníaco dominante. A mania foi o que gerou as maiores consequências na minha vida. Um divórcio em 2016, a crise de 2021, a depressão me derrubou por dentro, mas foi a mania que quebrou as coisas ao redor. Saber disso mudou tudo no meu tratamento. Me fala nos comentários, você já sabe qual é o seu polo dominante? Escreva depressivo, maníaco, neutro ou não sei ainda. Esse comentário me ajuda a entender o que você precisa ver nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, você não estava só procurando informação técnica, você estava procurando alguém que fala de bipolar tipo 1 sem simplificar, sem dramatizar e que entende isso de dentro, não só pelos livros. Uma das coisas que eu ouço com mais frequência de quem tem esse diagnóstico é: eu sinto que preciso explicar demais, as pessoas ao redor não entendem, às vezes nem os profissionais entendem. E essa sensação é real, porque o bipolar tipo 1 é um transtorno que, quando está em episódio, parece temperamento. Quando está em remissão, parece que não existe. E no meio disso tudo, você fica tentando entender onde termina o sintoma e onde começa você. Esse trabalho de separar essas coisas, de construir uma relação com o seu diagnóstico que não te define, mas que te oriente, não precisa ser feito sozinho. Se você quer um acompanhamento especializado, me encontra no Instagram em @psitailândia. O link na bio tem informações tanto sobre a terapia individual comigo, quanto sobre a clínica Caminho da Estabilidade, que tem uma equipe que eu mesma treinei e supervisiono com os mesmos protocolos clínicos num investimento diferente. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa. Pode ser aquela pessoa que está tentando entender o diagnóstico, que acabou de receber. Pode ser a mãe que não sabe como ajudar o filho. Pode ser você mesma daqui a 6 meses, precisando relembrar que já entendeu isso uma vez. Inscreva aqui no canal, porque os próximos vídeos vão entrar fundo nos sinais precoces, nas fases e no tratamento que realmente muda o jogo. Nos vemos em breve.